Olá, águias! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod da Cris. Eu sou a Cris, eu moro na Alemanha há mais de 13 anos e nesse podcast eu venho trazer para vocês muitos assuntos sobre desenvolvimento pessoal, como se tornar a sua melhor versão. Eu trabalho com marketing digital no meu tempo normal, né, no meu CLT, digamos assim, e na minha parte extra, no meu horário extra, eu trabalho como coach criacional especializada em planejamento e execução de projetos pessoais. Então, tudo aquilo que você quer para sua vida, ser uma melhor versão no seu trabalho, ser a sua melhor versão para sua família, enfim. Vem comigo, que aqui nesse podcast a gente tem muitas dicas, né? Para essa galera aí que está querendo se desenvolver, e crescer, e fazer, e evoluir. Estamos juntos e estamos voando juntos, né? Por isso o nome Águias. A gente quer voar alto e a gente, né, tá todo mundo aqui. Outro dia eu recebi o comentário de um cara que eu perguntei, e aí, como é que estão os voos de vocês, né? E ele falou, tá tão baixinho, são voos rasos, né? Mas a gente começa com voos rasos para poder voar alto, né? Então, vamos aí, firme e forte, hein? Você que comentou que tá dando voos rasos. Gente, o episódio de hoje, ele tem o título, né, de aproveitar a jornada, aproveite a jornada. Eu não sei exatamente ainda como esse título vai ser, porque eu não consigo me decidir no momento de gravação, mas é sobre aproveitar a jornada, né? E é um tema que eu já virei o olho para trás. Lá vem essa pessoa falar sobre aproveitar a jornada. Sabe? A primeira vez que eu fiz um processo de coach, que eu fui a coach, a minha coach me falou isso, né? Sobre aproveitar a jornada, mandou eu assistir um filme, né? Sobre isso. E naquela época eu tinha lá a minha meta, a minha coisa que eu queria atingir. Eu falei, que mané aproveitar a jornada, eu tenho um objetivo, eu vou trabalhar pelo meu objetivo final, e eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou bater. Mas, cara, quando a gente trabalha assim, né, pelo objetivo final, sem olhar para lá, assim, né, a gente perde muita coisa. A verdade é essa. E eu demorei muitos anos. A primeira vez que eu fiz o meu processo de coach, como coach, eu não lembro a idade que eu tinha, mas foi lá para 2015, né? E a gente está em 2023 hoje. Eu tô com 36 anos, então faz a conta aí, que eu não tô fazendo, não. Esse ano, na verdade, minha mãe veio me visitar, maio e junho de 2023, e a gente viveu uma experiência na viagem que foi quando bateu assim, que eu falei: aproveitar a jornada é isso. Eu preciso falar com as pessoas, eu preciso compartilhar o que eu entendi. Porque talvez se eu compartilhar o que eu entendi, como eu entendi, talvez outras pessoas possam entender também. Por que, que a gente precisa aproveitar a jornada? Como a gente precisa aproveitar a jornada? Naquela época eu nem tinha podcast. Podcast estava só assim na minha cabeça, fritando na minha cabeça, né? Tipo, eu preciso fazer um podcast, eu preciso fazer um podcast. Eu nem tinha o meu certificado de coach do IGT também naquela época, né? Eu já tinha comprado o curso de coach, mas não tinha nem feito o curso ainda. Mas eu já estava com isso na cabeça. E o que, que aconteceu quando minha mãe estava aqui, né? Quando minha mãe veio, ela e o marido dela, né? A gente fez uma viagem de carro. Eu moro em Düsseldorf, aqui na Alemanha, e a gente desceu para o sul da Alemanha. Fomos no Alpsee, no Castelo Neuschwanstein, no Königssee, passeamos ali na Bavária. Depois a gente foi para a Áustria, fizemos alguns passeios na Áustria. Depois a gente foi para a Itália, visitamos algumas cidades na Itália. E da Itália a gente subiu para a Suíça e fizemos passeios na Suíça. E foi maravilhoso. E voltamos para a Alemanha. Foi incrível. Foram quase 20 dias aí de viagem, viajando de carro. Eu amo viajar de carro pela Europa, parar em cidadezinhas, conhecer lugarejos, enfim. Esse passeio que a gente fez com minha mãe nem estava assim no roteiro de, vamos fazer esse passeio, né? Mas a gente estava passando ali na Áustria, numa estradinha lindérrima, com visual, gente, tipo, das coisas mais lindas assim que eu já tive a oportunidade de visitar. E ali na estrada, em um dado momento, a gente passou embaixo de uma ponte suspensa. E aí todo mundo ficou, a ponte suspensa, a ponte, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza.
A gente foi, a gente estava viajando, né? Nós quatro adultos e um cachorro. E aí a gente foi lá. O cachorro, ele não podia, era muito perigoso ali, né, para o cachorro. Então a gente se dividiu. Fomos eu e minha namorada primeiro ali na ponte. Minha mãe e o marido dela ficaram cuidando do nosso cachorrinho grandalhão. E depois a gente trocou. A namorada ficou lá com o nosso cachorro e a minha mãe e o marido dela vieram. E aí, cara, eu confesso para vocês assim que eu não tinha a menor pretensão de cruzar a ponte, tipo, é muito alto, sabe? E aí eu fui com a minha namorada, a gente fez algumas fotos na beira, alguns vídeos na beira, e aí ela, vamos cruzar. Eu falei, que vamos cruzar? Que nada é cruzar? É muito alto. E eu normalmente não tenho medo de altura, eu vou em montanha-russa, eu faço essas paradas, mas ali naquele dia, não sei, eu travei ali naquela ponte. E falei, gente, não vou. E aí ela foi e voltou sozinha, e eu fiquei ali na beira da ponte olhando admirada. Falei, gente, ela foi e voltou sozinha, que corajosa, que corajosa. E beleza, ela saiu, a minha mãe veio. Eu pensei que a minha mãe ia ficar com medo, sabe? Porque minha mãe sempre teve medo de altura. Eu não conheço a minha mãe sem medo de altura. Eu falei, tô tranquila aqui de boas, porque a mamãe também não vai atravessar a ponte, a gente vai fazer as fotos aqui na beirinha. Lendo engano, minha mãe chegou na ponte, começou a pular, a cantar, atravessou aquela ponte inteira pulando e cantando. Eu tenho imagens disso no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui, né? Se você não me segue, se você já viu, reveja, porque agora você vai ver com outros olhos, né? Vai ver toda a situação. E aí a minha mãe, vamos, Cris, vamos, Cristiana, vamos. E aí eu falei, tá. Muitas coisas passaram na minha cabeça. Falei, tá, eu vou porque eu quero ser uma coach, eu quero inspirar as pessoas a vencerem o medo. E como que eu vou inspirar as pessoas a vencer o medo se eu não venço meu medo? Como que eu vou inspirar as pessoas a serem a melhor versão delas se eu não sou minha melhor versão? Não, eu vou, mas eu tava com muito medo. Eu juro que esse tipo de pensamento passou pela minha cabeça. Foi exatamente isso que eu pensei. E aí eu falei o quê? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso do mesmo jeito que eu ataco meus planejamentos, né? Meus planos, minhas metas. Então eu tenho um objetivo final. Coloquei meu foco no objetivo final, que era um pedaço de metal no fim da ponte. Falei, vou olhar para o meu objetivo final, vou trabalhar focada no meu objetivo final. E aí eu fui atravessando. Minha mãe pulando, cantando, fazendo foto, fazendo vídeo. E eu segurando na beirada ali da ponte com tanta força que eu fiquei com dor no braço. Eu tava inteira tensa, sabe? Muito tensa, mas pensando, eu vou vencer o meu medo. E aí, quando eu chegar no meu objetivo final, eu vou ficar me sentindo foda, porque eu vou vencer o meu medo. E vai ser maravilhoso, eu vou ficar mais aliviada, mas eu vou. E aí, cara, eu fui. E não tinha nem como você me parar na metade da ponte. Tipo, tem um vídeo que o marido da minha mãe fala assim, Cris, para aqui, olha para mim. Eu assim, que para o quê? Eu tô indo. E eu fui, eu não parei em momento nenhum na ponte. Fui, com o olho fixo no objetivo final. Não olhei pro lado, não olhei para baixo, não olhei para cima, não olhei. Fui. Quando eu cheguei lá no final da ponte, tem que voltar. Porque, né, meu namorado tava do outro lado, não tinha muita coisa do outro lado, daquele lado da ponte que a gente tava, tinha que voltar. Respirei bem fundo. Eu fico nervosa de contar. Respirei bem fundo. Coloquei o meu olhar no ponto final, lá da ponte, perto do meu namorado e do meu cachorro. Falei, é lá que eu vou, que ele é o meu objetivo final e vai ser isso. E aí coloquei e fiquei. E fui, e não parei. Eu fui igual um trator, assim, eu não parei em momento nenhum. Só fui trabalhando. Tipo assim, trabalhando, no caso, andando, né? Mas isso a gente pode muito comparar com o trabalho, quando a gente tem um objetivo final e a gente vai ali, a gente tá focado no objetivo final, e a gente vai trabalhando igual um trator, e não olha pro lado. E não olha pro lado. E foi isso que eu fiz. Eu não olhei pro lado. Mas a minha visão periférica viu de relance, assim, uma ruína de um castelo medieval no alto da montanha. Gente, pensa você aí, eu, na Áustria, numa ponte suspensa, num lugar magnífico, lindo,
Lindo, lindo, lindo. Montanhas altas, mas do meu lado. Lá embaixo a estrada pequenininha. Um riacho passando. E do meu lado direito, na volta, né? A ruína do castelo. Que paisagem linda! Mas você acha que eu parei para olhar a paisagem? Eu não parei para olhar a paisagem. Eu sei que ela tá ali porque depois eu vi fotos e vídeos, enfim, num geral, quando você olha a ponte de fora, você vê a paisagem que a ponte está inserida. Mas a vista do meio da ponte, você só tem se você estiver no meio da ponte. No objetivo final, que era na beirada da ponte, não tem a mesma vista do meio da ponte. E eu não aproveitei a vista. E eu não aproveitei a jornada. Eu fui ver as fotos e as imagens depois. E aí, quando acabou, eu achei que eu ia ficar me sentindo aliviada, a fodona, porque, venci meu medo. Eu venci meu medo, mas a que custo? Ao custo de não aproveitar a jornada, de não aproveitar o lugar, o cenário que eu estava inserida. E aí foi ali, cara, que bateu com muita força mesmo. Cara, é isso, aproveitar a jornada é isso, porque às vezes a gente fica muito iludido com o objetivo final, ou porque eu estou vencendo o meu medo, eu estou fazendo uma. Tá vencendo o medo, mas para um segundo. Olha para o lado. O que tem do seu lado? Tem a ruína de um castelo, tem uma montanha do outro lado, tem um vale com um riacho passando lá embaixo. O que tem do seu lado? São pessoas incríveis que trabalham com você, é uma família amorosa que você tem, são filhos saudáveis. O que tá ao seu redor? É só aquele medo? Que eu, sabe? Foi tudo isso, cara, tudo isso passou pela minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso contar essa história para as pessoas, porque talvez compartilhando a minha experiência, elas comecem a entender os benefícios da gente aproveitar a jornada, né? Jesus ensinava em parábolas, não é não é tipo por um acaso que ele ensinava em parábolas. Parábolas são histórias, né? Então, isso aqui é a parábola da Cristiana na ponte, com medo, cagaço, achando que estava arrasando porque estava vencendo o medo, mas na verdade ela não estava aproveitando a jornada. E recentemente, porque quando a gente coloca foco numa coisa, aquela coisa se amplia, né? Tudo que a gente vê, a gente cria. Então, o que você está vendo ao seu redor? É só problema? É só desespero? Então, mais problemas e mais desesperos vão acontecer na sua vida. Mas se você mudar o foco daquilo que você está vendo, o que você está vendo, né? Então, de repente, eu estava lá na ponte, só ali sentindo medo e, tipo, pensando no medo. Talvez se eu tivesse parado para olhar, nossa, gente, que lugar lindo, né? Mas, enfim, outra coisa aconteceu esses dias, porque eu falei do foco, porque eu tava preparando o roteiro para esse pod, né? E aí, no dia que eu escrevi esse roteiro, eu decidi ir pra academia, eu me inscrevi numa nova academia, galera. Faz quase um ano que eu não vou pra academia. E agora que eu tô trabalhando durante o dia, né, no meu trabalho normal e à noite como coach, eu tô trabalhando mais e por alguma razão eu tô sentindo falta de mexer o corpo. Apesar de que eu faço caminhadas, eu faço pelo menos 1h30 de caminhada todo dia, porque eu ando com o meu cachorro 3 vezes por dia, e quando minha namorada tá viajando a trabalho, eu ando com o nosso cachorro 4 vezes por dia, né? Então, assim, eu me mexo, mas assim, eu sentia que eu precisava mais. E aí me inscrevi na academia e fui para aula de jumping, que é trampolim, sabe? E cara, preparação física zero, né? Zero, zero, porque quase um ano que eu não vou pra academia, não faço nada, a não ser caminhar, mas às vezes a caminhada é muito lenta, mesmo que seja 1h30, e ela é separada, então é meia hora de manhã, meia hora no almoço, meia hora depois do trabalho, às vezes a caminhada é lenta, que o cachorro vai cheirando
tudo, e aí ele para, faz xixi, aí para, o cachorro macho, ele faz xixi em todo poste, ele quer marcar território, né? Então dá um passo, marca o território, dá outro, nem tem xixi ali, mas ele vai levantar a perna dele para marcar o território com o vento, né? Não sei. Mas aí beleza, por que eu tô falando isso? Porque zero preparação física, eu cheguei na aula, são 45 minutos de jumping, e depois de 20 minutos eu estava morta de cansada e desesperada para chegar no final. 45 minutos. Eu falei, gente, 45 minutos? Como é que eu vou fazer isso? 45 minutos. E aí eu olhava no relógio. De 1 minuto eu olhava, gente, o tempo não tá passando. O tempo não tá passando. Eu tô cansada. Meu corpo não aguenta. Eu tô muito cansada. Não acaba, não acaba, não acaba. Aquele desespero de não acaba, né? Não acaba, não acaba, não acaba. E aí eu pensei, Cristiano, tu tá fazendo um podcast sobre aproveitar a jornada. Como é que você pode aproveitar a jornada aqui dentro dessa aula de jumping, né? Eu juro pra vocês, pensei isso. Falei, caramba, como é que eu vou começar? Comecei pela gratidão. Falei, cara, jumping é uma coisa que eu amo fazer. Em 2020, na pandemia, eu comprei um trampolim. E de 2020 até 2023, meu trampolim quebrou recentemente. Mas eu fazia jumping em casa, porque é uma coisa que eu adoro. Eu adoro colocar uma música e ir pro trampolim pular, e a música alta, e eu pulando e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu falei, cara, eu tenho pernas, eu tenho braços, eu posso pular no trampolim sozinha. Que coisa incrível! Que maravilhoso! Eu não sei, gente, mas eu senti tanta gratidão, mas tanta gratidão naquele momento por poder estar ali, por poder ter pernas que funcionam, que pulam, por braços que me sustentam e enfim. E aí eu comecei, aí a gratidão vai aumentando. Eu fazia outra academia. E na outra não tinha trampolim. Aí eu mudei para essa e essa tem aula de trampolim. Que coisa incrível, que maravilhoso. Eu tenho dinheiro para pagar a academia. Ai, que bom. Eu comecei a sentir gratidão por essas coisas, mas a gratidão, quando ela é sentida, gente, não sei se vocês já praticaram a gratidão. Eu sei que a maioria das pessoas acham, eu sou uma pessoa grata, porque eu agradeço quando eu recebo um presente. Mas a gratidão não é isso. A gratidão é muito mais do que isso. E a gratidão é uma forma da gente mudar a nossa vibração imediatamente. Tá passando por uma situação difícil? Procura 3 coisas que você é grata nesse momento, sabe? 3 coisas. Precisa ser 5, precisa ser 10, 3. Só isso já vai mudar o seu foco daquilo que você tá vendo. Você tá vendo problema ou você tá vendo solução? Você tá vendo coisa ruim ou você tá vendo coisa boa? Eu sou grata por isso. E por aquilo. E por aquilo outro. E aí ativa a parte do seu cérebro, que é uma parte de recursos, é a parte de achar soluções, é a parte mais sábia. E aí, quando eu vivi aquele momento de gratidão, eu retornei à pergunta: como eu posso fazer desse momento um momento de aproveitar a jornada? Como eu posso aproveitar a jornada aqui dentro desse curso de jumping, sabe? Que parece uma coisa tão banal, mas a gente pode praticar isso, começando das coisas banais, né, digamos assim, para depois praticar isso nos grandes desafios da vida, né? E aí eu pensei, cara, eu amo trampolim. E aí começou a tocar uma música que eu gostava, música antiga, da minha época que eu trabalhava com a Herbalife no Brasil. Isso tem 14 anos isso, sabe? Falei, cara, essa música, eu adorava dançar essa música. Os eventos da Herbalife são muito cheios de música, de energia, né? E aí eu falei, cara, eu vou dançar essa música, eu vou curtir esse momento eu. Se o exercício tá puxado, que a professora tá fazendo ali, eu vou parar essa música e vou pular aqui e fazer o exercício de uma forma mais leve, mas que eu possa aproveitar a música. É uma música que eu comecei a cantar, a música ia pular, a música que comecei a fazer diferente do que todo o resto estava fazendo. Porque não é que tá todo mundo fazendo uma coisa que eu também preciso fazer aquela coisa. Por mais que eu estivesse ali na aula, como que aquela aula pode ficar legal pra mim? A Cris. Como é que a Cris vai aproveitar essa aula? Cara, eu vou aproveitar essa aula aqui dançando essa música no trampolim e pulando ela no trampolim. E foi isso que eu fiz, cara.
E aí, cara, isso elevou minha energia, elevou meu astral, elevou, e eu saí daquele desespero do eu não aguento mais, que horas que acaba, que horas que acaba. E ali sim, naquele dia, quando chegou no final da aula, dos 45 minutos, eu tava tipo, cansada, porém feliz, com a certeza de que aproveitei muito essa aula de jumping, de que eu aproveitei a jornada e de que eu fiz essa aula especial para mim, com aquela uma música lá que eu pulei diferente de todo mundo. Eu pulei, eu aproveitei a música, eu senti a música, eu ouvi a música alta, que delícia, e eu pulando o trampolim, sabe? E aí, gente, eu falei, cara, é isso. É isso. É isso. A lição é essa, né? A gente fica muito perdido na armadilha do destino final. Então eu vou ser feliz quando eu atingir aquele objetivo, quando eu tiver a casa dos sonhos, ou o trabalho dos sonhos, ou o relacionamento dos sonhos. E aí a gente fica ali. E às vezes a gente está focado trabalhando, ou a gente tem um projeto para fazer concreto. E aí a gente trabalha, mas a gente esquece de aproveitar aquela música que tá tocando, de dançar aquela música do jeito que você quer dançar e parar para fazer um negócio que vai preencher a sua alma. E as pessoas ao redor, quem que você tem, sabe? Quem que você pode chamar para dançar a música com você, né? Eu tava lá na ponte, né? Podia ter dançado com minha mãe, mas eu fiquei muito presa no medo, sabe? E a gente fica com essa armadilha de, eu vou chegar no destino final, vou deixar, mas vai chegar lá como? O que que você está fazendo para chegar no destino final? Vai chegar lá com saúde? Com saúde física? Com saúde mental? Vai chegar lá no teu destino final como? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Porque quando a gente não vive, quando a gente ignora a jornada, a gente desvaloriza o momento presente, começando por aí. E o momento presente é tudo que a gente tem. É hoje. Tá, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero aquele emprego, eu quero aquele relacionamento, eu quero ter filhos, ou eu não quero ter filhos, ou não sei o que você quer. Mas é hoje, é o dia que você está vivendo. É hoje. Né? E aí, quando a gente ignora a jornada, a gente ignora o hoje. E quando a gente ignora o hoje, a gente começa a ter ansiedade. Porque a gente não tá no hoje, a gente tá lá na frente, mas na frente não existe ainda. E aquela coisa no dia, aí a gente fica naquela ansiedade de ter aquele negócio que a gente não tem. Aí a gente sente falta de algo que a gente não tem e de repente nunca teve, né? Aquela a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, não sei o que lá dos sonhos. Nunca teve, mas tá aqui sentindo o vazio de não ter aquilo, né? E aí é um estresse, é um peso. E uma das coisas mais importantes que a gente, quando ignora, a gente perde a oportunidade também de aprender com os nossos erros, de afinar o caminho, ajustar a jornada. A jornada de uma viagem, que é bem fácil da gente entender, né? Então, vamos supor que você está no Brasil e vai realizar seu sonho de viajar para a Europa pela primeira vez. Quando que a viagem começa? Quando que o aproveitar a jornada começa? Começa lá quando você tira seu passaporte. Tá tirando seu passaporte, você vai viajar pro exterior. E aí você compra passagem. E aí você começa a reservar. Aí você começa a ver que cidades, né, você vai. Para comprar passagem já precisa ter visto a cidade, né, que você vai. Cidade que você vai visitar, então vai chegar em qual país você vai chegar? Para onde você vai da Europa? Que cidades você vai conhecer? A viagem já começa ali. É cada passo, a jornada ela tem etapas. E cada etapa deve ser vivida e aproveitada. E a pergunta é, como que eu posso aproveitar a jornada hoje? Né? E se você estiver passando por uma fase muito difícil da sua vida, a pergunta é, o que precisa acontecer para daqui a uns 5 anos eu me lembrar dessa fase da minha vida com amor, não com ódio? Então, de repente, você está passando por um momento difícil no trabalho, ou você está passando por um momento difícil no relacionamento. O que precisa acontecer? E talvez você não vai ter uma resposta imediata, tá? Você vai precisar se perguntar isso
muitas vezes, todos os dias. E existe um exercício que pode te ajudar. O exercício é 3, 2, 1. 3 coisas pela qual você é grata. E grato, né? Diga aí, faz aí o exercício comigo. 3 coisas que você é grato. 2 qualidades que você tem. Então você é resiliente, você é forte, você é luz, você é corajoso, você é determinado, você é disciplinado, você é o quê? Responde aí, pra você mesma. Faz aqui, ao vivo comigo. E uma coisa que você tá muito feliz que vai acontecer na sua vida, sei lá, você vai encontrar com o seu melhor amigo tal dia, você vai assistir aquele filme que você queria muito no cinema, ou sei lá, você vai visitar sua família no Brasil, ou alguém do Brasil vai visitar você fora, ou não sei, é aniversário do seu filho, do seu pai, do seu marido, enfim. Uma coisa que vai acontecer na sua vida que você tá. Quando a gente faz esse exercício, 3, 2, 1, a gente ativa a parte mais sábia do cérebro. E aí, depois de fazer esse exercício, que a sua parte mais sábia estiver ativa, você se pergunta de novo: o que precisa acontecer para que daqui a 5 anos eu me lembre dessa fase da minha vida com amor? De repente, você é nessa fase de dificuldade que você vai trocar um emprego e vai conseguir um emprego melhor. É nessa fase de dificuldade do relacionamento, por exemplo, que você vai começar a fazer terapia de casal e, nossa, seu relacionamento vai melhorar muito e você fala, cara, foi bom a gente ter começado a fazer a terapia de casal. O que precisa acontecer? E se pergunte de novo, de novo, e de novo, e de novo, porque provavelmente, quanto mais difícil a sua situação tiver hoje, a probabilidade de você ter uma resposta hoje é muito pequena. Mas começa a pensar. Se pergunta hoje, anota essa pergunta, cola em algum lugar visível, anota na anotação do seu celular o que precisa acontecer. Como que eu posso aproveitar a jornada hoje? Isso vai trazer um pouco mais de clareza e ideias. E se você fizer isso depois de ter feito o exercício 3, 2, 1, 3 coisas que você é grata, 2 qualidades suas e uma coisa que você está ansiosa que vai acontecer no futuro próximo. Esse exercício ativa. Mas antes de eu continuar falando aqui, eu quero ler os comentários das águias. Vamos ver se tem uma música aqui para tocar hoje. Vai. Não deu. Oi? Não tô ouvindo. Se foi, não tô ouvindo, mas não tem problema não. Vamos aos comentários das águias. Hoje eu vou ler o comentário do episódio 5, o valor do treinamento. Eu vou ler 2 comentários que foram deixados aqui no Spotify. Eu não sei se você sabe, mas é possível deixar comentário aqui no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá uma olhada aqui embaixo, vai ter a parte de o que você mais gostou desse episódio, tá? E aí você escreve ali. Se você estiver vendo pelo YouTube, por favor, né? Me faça o favor de deixar seu comentário aí. Hoje eu vou ler do Spotify, mas eu sempre leio comentários do YouTube também, tá bom? Então, comente. Hoje eu vou ler o comentário do Caio Rosa. Vamos começar por ele. Eu não tenho muito costume de ouvir podcast no Spotify, mas agora eu vou criar esse hábito por causa desse podcast tão bom. Caio, fico feliz que você tenha migrado aqui para o Spotify. Espero que você goste realmente. Tem várias coisas legais sobre ouvir no Spotify. Você pode baixar, ouvir ele offline. E tem muitos outros podcasts também que estão disponíveis aqui. Então, espero que você goste. Eu, pessoalmente, basicamente só escuto no Spotify. Às vezes eu assisto no YouTube alguns podcasts, mas a maioria no Spotify. O próximo comentário é da Lani. Estou simplesmente fascinada e muito impactada com esse episódio. Em algumas partes me identifiquei muito. É incrível, parece que estavam falando sobre mim. Parabéns e obrigada. Lani, fico muito feliz que você tenha gostado. A Lani também, ela me deixou um comentário bem grandão no direct do Instagram. E eu acho muito legal, assim, porque esse episódio que eu fiz com a Gi, gente, ele é um episódio muito bom, cara. Se você não ouviu, ouça.
A Gi é uma pessoa incrível, é uma pessoa super preocupada com o desenvolvimento pessoal e ela tem uma visão muito clara e muito interessante da vida e do desenvolvimento, de como a gente se desenvolve, como a gente cresce. E o episódio está incrível, né? E eu achei legal que ela me deixou o comentário no Insta. E é incrível, às vezes parece que realmente o episódio é capaz de transformar o dia de alguém, né? E foi bem isso que ela me disse, como que concretamente aquele episódio transformou a vida dela. Eu li só o comentário aqui do Spotify, mas, gente, se você não ouviu a Gia ainda, vai lá ouvir, de verdade. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema de aproveitar a jornada, né? Por que é relevante a gente aproveitar a jornada? E esse é o nosso tema final aqui, né? A gratidão, como eu falei para vocês, ela é uma forma da gente elevar a nossa vibração. É uma forma fácil e rápida. Então, toda vez que você estiver num momento difícil, que tiver realmente, né, como que eu vou aproveitar a jornada que não tá legal? Olha para o que você precisa ser grato, né? E isso reduz o estresse, cara. A gente tira o peso de cima da gente, daquilo tudo que a gente precisa fazer para chegar lá naquele objetivo que às vezes está longe. E aí a gente vive o hoje. Porque é só de passo em passo que a gente pode fazer esse caminho, né? Então é só o passo de hoje que eu posso dar. E quando a gente vive o momento do passo de hoje, a gente tira o peso do passo do mês que vem, do ano que vem. Mas se a gente não tá e a gente fica ali, eu preciso chegar no final da ponte, porra! Você vai ficar que nem eu, tenso com dores no corpo, se não for mais ainda, né? Eu acho que a mensagem desse podcast hoje, o viver, aproveitar a jornada, é trazer muito para o momento presente. A vida está acontecendo hoje, agora. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Eu não sei quando eu vou voltar naquela ponte da Áustria. Sinceramente, espero que algum dia eu tenha a oportunidade de voltar. Mas eu não sei. E eu estive lá e eu não aproveitei a vista do meio da ponte. Depois eu subi lá no castelo que eu vi do meio da ponte, e de lá eu tive a vista do castelo, dali do castelo, a vista da ponte, mas a vista da ponte para o castelo eu não tive. Então, o que é o seu castelo? O que é a sua ponte? Sabe? Quem são as pessoas? Quando a gente vive o momento presente, a gente também fortalece as relações, porque a gente valoriza os momentos. A gente cria memórias. Eu fiz uma anotação aqui quando eu escrevi o meu roteiro, tô lendo aqui, né? Recentemente eu ouvi o podcast do Pod Delas com a Majur, o da Giovana com a Fepa. Eu escuto de vez em quando o Pod Delas, dependendo do convidado. E Majur, eu nunca tinha ouvido falar em Majur. Não conhecia realmente. E eu nem ia ouvir, porque eu não conheço. Sabe que eu tava fazendo caminhada e aí terminou o podcast que eu tava ouvindo e começou a tocar esse sozinho, automaticamente ali na reprodução automática. E aí eu fui me interessando, né, pela história da Majur e tal. E eu me lembrei desse momento de aproveitar a jornada, fazendo a conexão ali com a história da Majur, porque ela contou a primeira vez que ela foi na festa na casa do Caetano, né? E como é que foi, ficou nervosa, e enfim, muitas coisas. E quando eu tava pensando nesse negócio de aproveitar a jornada, eu me lembrei assim, quantos artistas, quando a gente escuta a história dos artistas, né, contam ali coisas que aconteceram no começo da jornada. O Paulo Gustavo, quando ele conheceu o Marcos Magela, quando ele conheceu o Fábio Porchat, eu fico pensando assim, a gente não sabe quem são as pessoas que a gente vai conhecer numa escola de teatro, por exemplo, né? Que foi o exemplo do Paulo Gustavo. A gente não sabe quem são essas pessoas que estão no nosso momento, na nossa vida agora. Mas se a gente não aproveita a jornada, não vive o momento, talvez a gente nunca vai saber a grandiosidade
dessas pessoas que convivem com a gente. E elas fazem parte da nossa jornada, né? E aí eu não sei, por alguma razão eu me lembrei disso. Eu falei, cara, eu vou colocar isso, porque é interessante ouvir a história dos artistas, mas a gente que não é artista não dá muita bola para nossa jornada. E qual é a jornada que mais importa? É a nossa. É a minha. Para mim é a minha. Para você é a sua. Cada um que está ouvindo aqui é a sua. Cada jornada que importa. Qual é a jornada mais importante? A sua. A sua. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Olha para o lado, olha a paisagem. Seus filhos são pequenos? Eles vão crescer um dia, cara. Eles não vão ficar pequenos para sempre. Sabe assim? Minha amiga, ontem eu fui no aniversário de 6 anos da filha da minha amiga e ela estava falando que assistiu Barbie e começou a chorar na cena lá que a mãe da menina diz que não tem tempo para brincar com ela quando ela era pequena e depois quando a menina cresce e a mãe chama ela para brincar de Barbie, ela não quer mais brincar de Barbie, né? E é isso, cara. Aproveitar a jornada é brincar de Barbie com a tua filha, sabe assim? Não vou me alongar muito, porque senão eu fico me repetindo, mas eu... Comenta pra mim se você entendeu. Se as histórias contadas aqui valeram a pena realmente. E vamos lembrar que a vida é aqui, é agora, e ela é composta de muitos elementos, não só daquele destino final. Hoje, tem muita coisa acontecendo hoje, tem muita gente na sua vida hoje. Quem são? Quem são? O que são? O que precisa acontecer para que você se lembre desse momento com amor? E como você pode aproveitar a jornada? Só você pode responder essa pergunta. Eu posso te fazer essa pergunta, mas só você vai te responder essa pergunta. E cada momento é diferente, cada passo da jornada é diferente. E essa é uma pergunta que precisa ser feita muitas vezes ao longo do caminho. Eu desejo a vocês uma ótima semana, voos muito altos e espero o seu comentário. Quero saber realmente o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.